Boa noite, Erlen. Um excelente Natal para você, tá? Hoje, noite de Natal, não sei se vai comparecer alguém, mas eu não poderia abrir mão de falar de Jesus, de falar de coisa de Jesus, no dia em que muitos estão tentando lembrar o nome dele e às vezes até fugindo, né? Na busca, às vezes exagerada, de tentar encontrá-lo, mergulho em outros tipos de distrações, né? Muita alimentação, muita comida, muito aquilo, muito abraço, e o Cristo sempre acaba sendo o grande esquecido, né? Então eu aproveito, hoje é Natal, nós vamos falar de Jesus, não vamos falar de doutrina espírita, independentemente de eu estiver sozinho, como no caso eu estou com você aqui, né? Eu desejo para você realmente um excelente Natal com a sua família e que nós possamos ter um 2023 muito, mas muito melhor do que foi 2022, e eu tenho certeza que será. Meu irmão Erlen, então nós vamos começar a nossa reflexão para poder ganhar o tempo de uma hora aqui com o Instagram e deixar, né, para quem mais tarde tiver interesse em ir acompanhando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu considero uma obra-prima também, uma das obras-primas de André Luiz, no quesito reflexão sobre mediunidade, sob o ponto de vista técnicas, né? É claro que nós temos lá o mecanismo da mediunidade, que é muito difícil ser analisado por pessoas leigas como eu. Leigas, que eu digo assim, existem termos, né, no campo da ciência ali que eu desconheço, no campo da eletrônica, eletroeletrônica, às vezes química também. Mas vamos lá, meu irmão, vamos lá começar. Lembro-se que da última vez nós estávamos falando da mediunidade. Oi, Alice, desculpe, eu sei que você está por aqui em Brasília, eu desejo para você também, com a sua família, um excelente Natal. E tanto quanto eu disse para o meu querido Erlen, amigo de longa data aqui, um excelente 2023 também, na medida do possível, né? Que seja melhor do que foi 2022, ou pelo menos igual. Bom, nós estamos falando aqui, Alice, da questão das dúvidas que um médium psicofônico possa apresentar diante do fenômeno. Vem o pensamento do espírito, ele tem os próprios pensamentos, o médium, como é que ele faz a filtragem, sob o ponto de vista de contexto daquilo que está sendo dito, para que ele não alimente dúvida, porque a dúvida, como nós vimos da última vez, eu vou repetir aqui, ela é muito prejudicial no processo do fenômeno da psicofonia. Mais da psicofonia do que da psicografia. A psicografia é mais fácil para você corrigir, mas na psicofonia a coisa acontece ao mesmo tempo. Consciente, a médium qual se encontra, isso é o Hilário perguntando, e ouvindo as frases do comunicante, porque o psicofônico está controlando o espírito doente, então ele também está ouvindo pela própria voz aquilo que o espírito, através dela, lembra que eu falei, todo um sistema neurológico, todo um sistema sensório, ele utiliza da capacidade também, do potencial do universo cerebral, das funções cerebrais, para que ela possa distinguir. E o que está dizendo aqui, que a pergunta é o seguinte: se ela ouve as frases do espírito doente e se é possível ela alimentar dúvida naquilo que ela está ouvindo, se é ela mesma que está falando ou se é o espírito que está falando através dela. E ele está fazendo essa pergunta, né? Não poderá ser, por exemplo, ela induzida a admitir que aquelas palavras que estão sendo ditas ali nessa conversa com o Raul pertencem a ela mesma e não do espírito? Ela não poderá então vacilar nesse momento? Ela ou qualquer médium psicofônico. E lembro que nós estamos falando de Eugênia,
Eugênia, ela é um médium muito experiente, disciplinada, tem valores, um trabalho de uma assistência espiritual fantástica, como o Clementino, é um espírito que tem ajudado muito na boa condução do Raul como dirigente do trabalho mediúnico. E a pergunta do Hilário é uma pergunta óbvia, né? Será que ela não poderá vacilar, achar que é ela que está falando e não o espírito? Como é que ela pode distinguir? O Aulus, o instrutor da obra, ele diz que isso é possível sim. Mas, isso é óbvio também, né, que se ela, como médium, está habilitada a perceber a diferença, né, através do uso das comoções das palavras que, neste momento em que ela está proferindo, não diz respeito à vida dela. Então, ela tiraria a dúvida sobre por que eu estou falando isso nesse momento, né? Por que eu estou tendo essas ideias nesse momento? Então fica fácil discernir. Essas ideias não são minhas, né? Mas se mesmo assim essa dúvida insistisse na médium, aí, evidentemente, diz o Aulus para o Hilário, ela emitiria da própria mente positiva uma recusa, expulsando o comunicante e anulando uma preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso específico, seria o que ele chama de uma congelante faixa de forças negativas. Então, considerando essa questão da dúvida, fica para nós mais uma lição. O médium, quando ele se candidata a trabalhar num grupo mediúnico, ele, antes de se candidatar, ele precisa recorrer a todas as informações possíveis em torno do tema. E a fonte mais segura, lembre-se disso, a fonte mais segura para você pegar as mais seguras informações sobre mediunidade chama-se O Livro dos Médiuns. Ali é um manancial extraordinário para que nós possamos nos informar para vivenciar a mediunidade. Porque ali, aquele livro é perfeito no campo de instruções para comportamento num grupo mediúnico. Então, quer ser médium? Estude Allan Kardec. Quer trabalhar num grupo mediúnico? Estude O Livro dos Médiuns. Agora, nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte, sobre a influência de Clementino, que é o mentor do Raul, dirigente do trabalho, que o envolvia inteiramente. Raul levantara-se, dirigira-se ao comunicante com bondade, porque o Raul é o doutrinador, é o dirigente do trabalho, doutrinador, e como doutrinador está conectado com o mentor do trabalho, que é o Clementino. E o Libório, conversando com o Libório, que é o espírito doente, né, pedindo para que ele tivesse calma, pedir a Deus amparo divino. E o Libório respondia através da Eugênia que ele estava desesperado, que ele estava doente, que ele estava perturbado. Sim, todos nós somos enfermos, disse o Raul na doutrinação. Mas não nos cabe perder a confiança em Deus. Nós somos filhos de Deus, que é sempre pródigo de amor. Então está acalmando nesse momento, pela doutrinação, o espírito de Libório, para que ele possa se acalmar nesse processo de, vamos chamar assim, uma intervenção psicoterápica, porque o Raul, ou todo doutrinador, ele faz um trabalho terapêutico, ele faz um trabalho para tentar realmente tirar, demover do espírito perturbado as perturbações para que ele se equilibre, né, o máximo possível. Aí, o que aconteceu? Quando ele fala assim que nós somos filhos de Deus e que Deus é sempre pródigo de amor, o Libório perguntou se ele era padre. Não, eu não sou padre, eu sou seu irmão. Mentira, respondava, retrucando aqui o Libório, né? Eu nem o conheço. Assim, você é meu irmão. Então ele estava fazendo uma confusão na mente dele, e como o Raul disse que era irmão dele, eu não te conheço, como é que é meu irmão? Mas nós somos uma família só à frente de Deus. E o Libório, perturbado, riu irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanático para converter ou para conversar nesses termos. Não é possível que você não seja um padre.
e a paciência do Raul sensibilizava a todos. Raul emitia de si mesmo uma sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. A compaixão, nesse momento, é extremamente importante. Em todos os momentos difíceis da nossa vida, quando nós estamos lidando com os espíritos, as pessoas encarnadas, inclusive, em perturbação, nós somos convidados não a criticar, realmente a não criticar, para não prejudicar ainda mais a situação de perturbação emocional, mental e espiritual da pessoa. É ter compaixão. A compaixão é um dos mais sublimes sentimentos que nós podemos desenvolver. A compaixão não é aquela piedade piegas. A compaixão é você se colocar numa posição, pelo menos de essencialidade, de igualdade com o sofredor. O que é isso? Você vai identificar nele, como filho de Deus e aprendiz da vida, um potencial para sair dessas dificuldades, mesmo encarnado, familiar. Então, uma das formas que nós podemos resolver de uma forma compassiva com aqueles que podem querer nos ferir, é fazer uma oração, mas uma oração sincera, aquela oração em que nos conectamos com Deus e ao mesmo tempo começamos a imaginar saindo do nosso coração uma luz em direção àquelas pessoas que tentam nos ferir ou nos maltratar ou nos desrespeitar. Porque quando você faz isso, você emitindo energia amorosa, imaginando uma luz partindo do seu coração em direção a essas pessoas, você está agindo com compaixão. Isso chama-se compaixão. E o Raul estava agindo exatamente com essa compaixão, com uma visão realmente bastante profunda da dor, diante da dor que ele estava vendo. E aí ele acolhia o Libório sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez, por essa razão, o Libório, o obsessor, a seu turno, se revelava menos irritado, porque ele recebeu um banho de amor, um banho de compaixão. Está muito irritada, você dá para ela a mansidão, a mansuetude, o equilíbrio que está ligado à humildade e à compaixão, ela desarma-se, vai ficar desarmada. Foi o que aconteceu, ele desarmou, ficou menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o Raul. Aí diz o André Luiz: observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia para ter o domínio sobre o espírito doente e ajudar no seu mundo mental para rearrumar um pouco as perturbações mentais do espírito. Não sou um ministro religioso, ele confirma: Raul, eu não sou padre aqui, né? Mas eu desejo que você me aceite pelo menos como amigo, já que você retrucou quando eu disse que eu era seu irmão. Aí ele, mais uma vez, não gostou, o Libório. Que gozação é essa? Não existem amigos quando a miséria está conosco, não. Dos companheiros que eu conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara, é o nome da mulher que ele está obsidiando, vampirizando, está possuindo na realidade. Sara, que eu não a deixarei. Ignoro porque me entravam aqui meus passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pelo qual me contenho aqui. Um homem provocado qual me vejo, de certo, deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui esses cavaleiros silenciosos, essas mulheres mudas? O que vocês pretendem de mim? Estamos em prece por sua paz, disse o Raul para ele. Grande novidade, que há de comum entre nós? Eu devo alguma coisa a vocês? Aí o Raul respondeu para ele, na doutrinação: pelo contrário, nós somos quem lhe deve atenção, compaixão e assistência. Nós é que lhe devemos. Estamos numa instituição de serviço fraternal e é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daquele que lhe batem a porta. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado com sinceridade e com aquela simpleza, o renitente sofredor, o Libório, pareceu apaziguar-se ainda mais. Jato de energia mental partidos de Raul alcançavam agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração. Lembra que eu falei para vocês?
você faz essa mentalização pela oração, esse jato de energia mental parte do nosso coração e alcança o coração das pessoas perturbadas, encarnadas e desencarnadas. E é a técnica que se utiliza dentro da compaixão. Libério tentou falar, contudo, a maneira que um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento. E, a partir daí, ele estava sorvendo dessa fonte de água fresca de amor e compaixão. Surpreendido, ele notou que a palavra lhe falecia embargada, ele começou a ficar embargado na garganta diante do jato de compaixão, de amor emitido pelo Raul como doutrinador, e sob o sábio comando de Clementino, que era o mentor de Raul, ele falou o seguinte, de uma forma bem afetiva: Libério, meu irmão. Mais uma vez usa a palavra meu irmão. E essas três palavras, Libério, meu irmão, foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o obsessor não pôde suportar o pranto que lhe subia no âmago, ou seja, ele começou a chorar. Chorar, o Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos do pau, da mesma forma aquele jato de energias, aquele fluxo de energias magnéticas sobre o enfermo, e pediu para ele orar. Vamos orar. Findo 1 minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração do Clementino, que é o mentor espiritual, fez uma prece belíssima, belíssima, prece extraordinária, e nós não vamos fazer a síntese da prece, ele faz uma prece maravilhosa, e após a prece, o obsessor chorava. Via-se, porém, com clareza, que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Olha só, mais uma vez, a questão da estruturação da energia. Compaixão é isso. Quando você faz uma prece, e você, usando a inteligência emocional, pelo poder que você tem de criação mental, uma prece verdadeira, sentida com compaixão, você chega ao coração de quem você está realmente mirando, nessa conexão com as forças superiores. E você com certeza vai mexer através dessa irradiação com as estruturas mais profundas de alguém em desequilíbrio. Então é importante, um dia desse eu estava exatamente passando por uma situação dessa, uma pessoa que eu conheço, estava desesperada, tinha brigado com uma parente, me procurou, e eu a coloquei como terapeuta, eu coloquei numa posição de descanso para ela pudesse relaxar um pouco, respirar profundamente. E à medida que ela foi respirando, em que ela foi se acalmando, em que eu fui induzindo através de palavras calmantes, eu pedi para que ela fizesse isso. Eu sempre peço para que faça isso. É o exercício da compaixão. Mas se você agora vai mentalizar essa pessoa que está te incomodando, tá? Era um parente, era um filho, na realidade um filho do coração. Eu estou falando com uma mãe que estava desesperada diante de uma briga com o filho. Aí eu falei, você vai imaginar seu filho, você vai envolver o seu filho, isso eu induzindo a meditação. Você vai induzir, você agora vai envolver o seu filho com uma energia moral, uma redoma de luz, uma aura de luz. Partindo do seu coração, você vai tanger o corpo do seu filho e você vai vê-lo exatamente nessa aura luminosa. Mentalmente você vai fazendo isso. E ela estava realmente muito desgastada com o filho, tinham brigado mesmo na casa deles. Aí ela começou a fazer isso, começou a chorar. Aí você não tem problema o choro, mas você não perca essa conexão. Emita, irradie o seu sentimento de compaixão para o seu filho. Vamos neutralizar isso nesse momento. Não vamos realimentar, nem vamos nos queixar, não. Ele vai receber. De qualquer maneira, ele vai receber. Mesmo que ele vai receber esse impacto positivo. Quanto na recepção dessas energias amorosas que você está enviando para ele, é claro que vai depender da permissão dele,
do seu ponto de vista consciencial, mas vai influenciar positivamente. Ele vai acalmar. Chega ao coração dele. Então ele vai imaginando. Esse exercício, quando nós tivermos briga em casa com alguém e tal, ao invés de ter a pessoa que fique calada, né, em silêncio, mas fique em silêncio, percebam bem, dentro de casa, brigou com o marido, com o filho, com o irmão, com a mãe, aí você fica calado, mas um silêncio que não é proativo, aquele silêncio que na realidade é até um silêncio que irritante, é um silêncio, eu vou me calar para não ter mais briga, vou calar, mas é um silêncio que não tem mais briga, mas mentalmente você está projetando não coisas boas para as pessoas, porque tu está revidando, você está querendo realmente fazer, né, o rebate e tal, então você se cala, mas no fundo fica ainda numa briga mental, não vai resolver a questão, esse silêncio. Agora, se você silenciar, para não haver realmente maior discussão, e você projetar na pessoa que esteja em discussão com você, em casa, em qualquer lugar, silenciou e projeta sobre ela essas energias amorosas, como agora exatamente o Raul está fazendo sobre um espírito totalmente perturbado. Essas energias vão chegar nas fímbrias mais profundas dessa pessoa em desequilíbrio. Nós estamos nos equilibrando e você está convidando a pessoa a se equilibrar. Uma coisa importante, pode até ser que num primeiro momento a pessoa não se equilibre, mas você vai se equilibrar. Isso é importante dizer. Quanto ao equilíbrio da outra pessoa vai depender dela, da permissão dela ou não, receber essa energia ou não. Mas você vai se equilibrar e o seu silêncio será proativo. Será um silêncio que vai agir a benefício de quem está perturbado. Se ele continuar perturbado, é um problema dele. Você não tem poder de tirar ele da perturbação. O que você pode fazer é mandar as energias boas para que seja um convite para ele sair da perturbação com as energias boas que você está dando para ele. Quanto a sair, é com ele. Nós não temos o poder de transformar a vida dele e transformar as reações dele. Mas, com certeza, nesse movimento de silêncio proativo, você vai resolver. Pelo menos a sua questão resolve. Você vai se defender, como se diz o Paulo, né? Você vai criar um escafandro de proteção, você vai criar exatamente um capacete protetor da energia mental amorosa. Chama-se silêncio proativo. Então não adianta você ficar calado, mas com raiva. Você está calado, mas você está brigando. De qualquer maneira, está fazendo mais barulho, né? Porque mentalmente você está emitindo energia negativa com aquelas pessoas. Aí eu calo, eu fico calado porque está xingando, mas no fundo tu está rebatendo. Mas se você calar e você fazer a projeção, como o Raul está nos ensinando aqui agora, com certeza absoluta você realmente se equilibra, não vai ficar com aquela ruminação mental e você vai ser um convite para outra pessoa se equilibrar. Repito. Se a pessoa vai ou não se equilibrar, é com ela. Você não tem o poder de fazer isso. O único poder que você tem é se equilibrar. Pelo menos nesse processo você vai se equilibrar. Mas 99% de chance da pessoa também se equilibrar com a energia boa. Nós estamos falando aqui de uma pessoa totalmente perturbada mentalmente. E se equilibrou, chorou, acompanhou a prece. E veja só como é que está acontecendo. Raul, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolados de intensa luz. Ó Deus, que se passa comigo, já diz o espírito perturbado. O que está se passando comigo? Ele conseguiu dar um grito, mas chorando. Então entrou em lágrimas. O irmão Clementino, que é o mentor da casa, fez um breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que é do plano espiritual, que apressadamente acorreu trazendo uma interessante peça. Olha só que interessante. Então, já que ele chorou, se sensibilizou, abriu espaço para receber imagens externas sem o bloqueio, né, de revide e ódio, o mentor, o Clementino, pediu a um dos seus auxiliares para trazer exatamente uma peça. Uma espécie de tela, uma tela de 1 metro quadrado aproximadamente, né? Mas uma tela de gás, tem uma coisa que parece gás, uma tela parecendo gás, né? E com dispositivos especiais. Que o André Luiz ficou curioso com aquilo dali, né? Uma tela, parecido um tecido como gases, com alguns dispositivos, né? E o mentor espiritual da reunião manobrou uma pequena chave num dos ângulos desse aparelho e tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrada. Então é um aparelho que traz uma tela de 1 metro quadrado aproximadamente, é uma coisa até bem grande, né? uma televisão praticamente 50 polegadas, e nessa tela, né, desse elemento de gás, né,
ficou coberto, esse tecido, né, esse que ele reconheceu como alguma coisa parecendo uma gaze, ficou coberto de uma massa fluídica branquicenta e vibrátil. Assim, mas o que é isso? Que aparelho é esse? Que peça é essa? Já que é uma tela de 1 metro quadrado aproximadamente, uma substância parecendo gases, que nós conhecemos como gás, mas que tem seus botõezinhos, digamos assim, que eles chamam seus, né, nos ângulos, nas chaves, né, algumas chaves podem ser manobradas, e quando foi ligada a chave desse aparelho, né, imediatamente esse tecido parecido gases começou a ser coberto de uma massa fluídica branquicenta e vibrátil. Ou seja, como uma tela de televisão, você abriu como fosse uma tela com aquelas faíscas por enquanto. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Raul, que, controlado por ele, disse ao comunicante: lembre-se, meu amigo, lembre-se, ou seja, está fazendo uma hipnose, um processo de indução hipnótica, para que ele pudesse fazer lembrança. Então está um aparelho diante do Libério, né? E esse aparelho que é manipulado, quando foi ligado, começou a aparecer exatamente esse elemento que ele chama de leve massa fluídica branquicenta e vibrátil, e pediu para que o espírito obsessor comece a recordar em hipnose. Recorde, faça um apelo à sua memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Então ele foi pedindo para ele lembrar, fixar nesse aparelho de aproximadamente 1 metro quadrado, né? E de imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraído para a tela, o Libório fixou-a, e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo, esse retângulo sensibilizado, exibia várias cenas de que o próprio Libério era o principal protagonista. É como uma televisão plana, né? Em que, pela sensibilidade do elemento mental, das energias mentais, do que está na memória, gravado na memória do obsessor, ele vai projetar nessa tela, que já está sensibilizada com esse elemento esbranquiçado e vibrátil, e que o pensamento do Libório será projetado nessa tela. E essa tela terá a capacidade exatamente de captar essas ondas que estão arquivadas lá na memória mais profunda do obsessor. Esse é o objetivo, por hipnose, por indução hipnótica, né? E aí, ele era o protagonista, porque ele vai se ver exatamente numa tela, o seu mundo mental sendo desenvolvido, desenrolado, né, nesse cenário que está em seu mundo subconsciencial. Recebendo-as mentalmente, Raul passou a descrevê-la. Observe, meu amigo. Aí começa a contar o que está aparecendo na tela. E o Raul, que é o doutrinador encarnado, por indução do Clementino, que é o mentor espiritual, nesse processo de doutrinação psicofônica, consciente, nós sabemos que é consciente, começou exatamente a ele, por intuição, a narrar o que ele estava também junto com o obsessor vendo na tela. E começou a falar para exatamente o Libório, né? Observe, meu amigo, é uma noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe, velhinha, chama a cabeceira e pede-lhe assistência. Ela está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida, o único arrimo é você. A pobre sente-se morrer, a dispneia martiriza. E o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo. Declara-se receosa da solidão. De vez que é um sábado carnavalesco, é um dia de carnaval, sábado de carnaval. E os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos e parece ela, sua mãe, velha, necessitada, uma criança atemorizada. Contempla você como seu único arrimo, ansiosa, roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe medicação necessária. Mentindo. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada a um aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a sua mãe dispõe. Algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar,
as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais do seu lar abeiram-se de você implorando socorro em favor da sua mãe, quase moribunda. Mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à sua mãe e sai para a rua. Em plena via pública, e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais você se afiniza. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura com esquecimento de todas as suas obrigações. Somente na madrugada da quarta-feira você volta estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás, nós estamos falando então de um banheiro de uma casa equipada com aquecimento a gás. Você abre o gás para aquecer a água para o banho, mas ele está semi-inconsciente, esbaldou durante 4 dias, quarta-feira à noite, para tomar um banho cansado, e cansadíssimo entra no banheiro, liga o gás para poder você acender, para poder realmente esquentar lá as tubulações e poder você tomar banho de água morna. O que aconteceu? Você ligou o gás, no caso aqui, e ficou sentado, estava totalmente cansado, sentou-se, e ao sentar-se por alguns minutos, começou a experimentar uma tonteira, né? Ficou com a cabeça estontecida, o corpo exige descanso, depois de uma louca folia, a fadiga surge de uma forma insopitável e você desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a sua existência, porque as emanações tóxicas do gás lhe cadaverizaram o corpo. Na manhã clara de sol da quinta-feira, um rabecão leva ao necrotério como um simples suicida. Nessa altura, Libório, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado. Oh, esta é a verdade, mas lembre-te que quando Libório volta, né, e começa desesperadamente a gritar que essa é a verdade, no fundo ele está projetando essa verdade nessa tela sensibilizada por energias esbranquiçadas em condições de vibrações, vibrátil, tudo ali projetado por ele mesmo, e ele é o protagonista daquelas imagens passadas nessa tela, repito, uma tela de uma dimensão de uma televisão de 50 polegadas, por exemplo, e nesse momento ele fica nesse desespero. Onde é que está minha mãe? Porque ele começa a despertar, voltando para o aqui e agora. E começou a chamar pela Sara, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, Sara, Sara, e começou a falar naquela que ele está obsidiando. Acalme-se, recomendou Raul compadecido. Nunca nos faltará um socorro de Deus. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com os seus olhos de carne. E sua mãe, de outras esferas, lhe estende os braços amorosos e santificantes. E o obsessor vencido voltou a cair em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o Clementino se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, tirou ele de Eugênia, nesse momento, né, entregando o Libório aos guardas que estavam ali, cuidando, né, da segurança do trabalho, né, para que ele fosse convenientemente abrigado em uma organização de socorro próximo. E Libório, em fundo, o processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. Acabou o processo psicofônico, foram utilizados alguns equipamentos, e nós vamos tentar entender que equipamento foi esse, em que foi projetada, já que quem está doutrinando o Libório é o Raul encarnado. O Raul está sob a influência espiritual do Clementino, que é o mentor do trabalho. E para o Raul estar conversando com o Libório através da Eugênia, que é a médium psicofônica consciente, ele também teve que entrar e captar as ondas que levavam a essa tela. Então ele também, o Raul, intuitivamente foi descrevendo a tela
que nada mais era do que um movimento subconsciencial do espírito Libório. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o Aulus algumas indagações improvisadas, diz o André Luiz. Eu fiz algumas perguntas para o Libório sobre aquilo. Que função desempenhava aquela gaze retangular que ele não conhecia? O que é aquilo lá? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sobre a nossa admiração? Que aquele aparelho, a rigor, informou o Aulus, olha que nome interessante que ele usa, condensador ectoplásmico. E é interessante esse termo que ele está usando como um condensador ectoplásmico, porque a palavra ectoplasma, para quem não sabe, a palavra ectoplasma foi criada fora dos ambientes espíritas. E Aulus era um amigo de Charles Richer. O Aulus foi um cientista pesquisador da metapsíquica. O Aulus foi um estudante também dos fenômenos metapsíquicos no século XIX. Estudou a ciência espírita. Ele conhecia o aspecto científico. O Aulus era um cientista, né? E ele usa esse termo, condensador ectoplásmico, que é aquela tela de 1 metro quadrado aproximadamente. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Então veja a importância daqueles que fazem essa chamada sustentação de uma sessão mediúnica. Médios de sustentação, médios que estão em equilíbrio, pensando, além de mentalmente, elas também emitem energias ectoplasmáticas. Todo ser humano tem. Todo ser humano. Aliás, todos os seres vivos têm ectoplasma. Aliás, a força do ectoplasma é que faz aquele fenômeno da chamada crisálida, né? Que a borboleta passa um tempão naquele processo até se tornar uma falena, uma borboleta, graças ao ectoplasma que acontece esse processo. Então o ectoplasma embora, repito, é um termo utilizado pela metapsíquica, pelo Charles Richer, que foi um prêmio Nobel, inclusive, no campo de fisiologia, no campo da medicina. Mas o Charles Richer, ele trouxe essa ideia ele chamava de uma composição neuropsicofísica, dentro de uma visão de metapsíquica. Então, esse aparelho tem essa propriedade, né, de captar esses raios das forças projetadas pelos médiuns, também saído do corpo dos médiuns, né, produzindo as imagens que fluem do pensamento das entidades comunicantes. Não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, no caso Raul, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do plano espiritual. Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou o eterno indagador Hilário, né? Nada de espanto, alegou Hilário, o Aulus. O Libório apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas se estamos à frente de um condensador de forças ectoplasmáticas, o André Luiz perguntou, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende, então, da colaboração de todos os componentes do grupo mediúnico. Exato, é claro. Já que vai utilizar o ectoplasma dos médios, porque vocês estão aqui presentes, eu também, todos nós temos ectoplasma, tá? Todos nós temos ectoplasma. Tem aqueles que têm uma abundância que permite os trabalhos de ectoplasmia. Mas todos nós temos ectoplasma, uma força chama-se neuropsicofísica. É de fundo nervoso, é de fundo psíquica e é de fundo físico também. Vem das células também. Esses elementos neuropsicofísicos vêm do interior das células. E aí é o que ele vai dizendo, né? As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor do irmão que ainda se encontram pelo menos na condição de materializados, né? Na realidade, no caso aqui, ele vai usar um termo interessante, prestem atenção. São espíritos que se comunicam em grupo mediúnico, mas estão em condições de semimaterialidade, percebam bem. Semimaterialidade, estão desencarnados,
mas estão também praticamente na carne, porque ele está falando semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Quando há possessão, o espírito praticamente é como se materializasse. Ele usa esse termo, encontram na condição de semi-materialidade nas faixas vibratórias da experiência física. Então o Libório, no processo de subjugação da Sara, ele também é como se ele estivesse quase materializado. Ele fica numa condição que ele chamou de semi-materializado. É um termo utilizado por Aulus, como eu disse, um cientista que se permite usar esse termo. O Allan Kardec diz que o perispírito também é um elemento semimaterial, mas de qualquer maneira a semimaterialidade aqui coloca esse espírito doente numa condição, na dimensão, assim, metade na matéria, metade na realidade espiritual. Então ele tem uma influência profunda sobre a vida material. Exemplo, se lembra daquele caso de um suicida que foi sequestrado depois de dar um tiro no peito e foi levado, está em Missionários da Luz isso. E ele foi sequestrado e foi levado para um matadouro. Você deve se lembrar para quem leu o livro Missionários da Luz. E quando lá ele chegou, o André Luiz, quando chegou lá com o mentor, eles perceberam que eles sugavam as energias vitais restantes do suicida e também os plasmas sanguíneos dos animais abatidos, tanto quanto o plasma de outros seres desencarnados, sem proteção, no caso, que eram sequestrados, espírito muito endividado. Um suicida é um espírito muito endividado. E aí, esses seres que estavam ali estavam em um processo de semi-materialidade. Praticamente dá para vê-los, até sob o ponto de vista, como encarnados. A gente dá para ver. Em determinado momento, um aparelho de fotografia tu consegue fotografar esse espírito com facilidade. Porque eles ficam numa condição tão densa, um perispírito tão pastoso, tão denso, de tanta ainda revolta, maldade, ódio, que eles praticamente vivem na vida material, que eles acabam interferindo nas coisas materiais com muita intensidade em função dessa semi-materialidade. É um termo utilizado por Aulus e que eu concordo plenamente também. Por isso mesmo, Raul e o Clementino, eles necessitam do concurso geral desses médiuns, né, para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Lembra, falou lá do psicoscópio, agora está falando de um condensador ectoplasmático para ajudar a criar telas em que há projeção, através de imagem e som, do pensamento de espíritos muito doentes, para que eles mesmos se vejam como protagonista daquilo em que, se ele não tem capacidade de ver em si, ver projetado de si, nesse condensador ectoplasmático. Eles praticamente materializam, né, no mundo espiritual, aspiado materializo aí, né, o pensamento do espírito doente. Então não tem nem como enganar, não tem como mentir, porque está saindo dele. Essa verdade, claro que o Raul não conhecia, eu acho que nem mesmo o Clementino conhecia esse detalhe do carnaval, que ele acabou morrendo estava semi-inconsciente, não foi um suicídio, sim, mas como se fosse um suicídio indireto. E eles ficaram sabendo isso, ele mesmo projetando, eles vendo. É claro que existem outros meios de se ver o mundo mental. O André Luiz foi exercitando isso, e ele utiliza propriamente do André Luiz, ele penetra na mente dos espíritos doentes, e ele consegue ver também o que foi feito, projetado nesse condensador ectoplasmático. Quem tem experiência não precisa disso. Basta entrar no mundo mental do doente, ele vai ver tudo isso, como no caso de Luciana, ainda no livro Missionários da Luz, que nós vamos ver exatamente, não é Missionário da Luz não, é uma outra obra, é Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Luciana é uma enfermeira clarividente que entra na mente de um padre, que é um padre domênico, ligado a Zenóbia, que é a dirigente da Casa Transitória de Fabiano, e ela descreve, até o que ele tenta esconder dele, ela consegue ver. Porque ela tem a sensibilidade pela clarividência ou dupla vista de entrar no mundo mental e ver. No caso aqui não, daqui precisou desses instrumentos aqui, né? Uma coisa bem instrumental, os aparelhos bem materializados praticamente no mundo espiritual, né? Então pessoas que exteriorizam sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia. Eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção que um médium, quando está no grupo mediúnico despreparado, ele perturba todo o trabalho.
E é inadmissível alguém que está trabalhando num grupo mediúnico levar uma vida chamada comum, saindo do centro espírita, já falando palavrão, falando mal dos outros, fumando cigarro, bebendo, totalmente despreparado. Certamente ele vai ser neutralizado para não prejudicar os demais. Mas está falando assim, pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, médiuns, que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de várias espécies, sobretudo no campo das paixões, no campo do desequilíbrio na área da sexualidade e outras coisas mais, que ele está dizendo assim, nascido das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza que nós vemos aqui agora. Porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão de luz. Então, se a pessoa está no grupo mediúnico despreparada, com pensamentos muito negativos, e ainda a questão da dúvida também coletiva, né, que é muito prejudicial, além da dúvida que pode surgir no médium que esteja em transe, a dúvida coletiva, isso prejudica demais o trabalho, que é um trabalho extremamente sensível. Nós estamos lidando com um mundo que nós não conhecemos muito bem ainda, com dimensões que as leis humanas ainda não conseguiu adentrar para poder realmente, digamos que, explicar melhor. Nós só estamos tendo isso por revelações mediúnicas, essas informações estão vindo pelos espíritos. Evidentemente, nos leva a vários tipos de inquirições, né? E, evidentemente, para que nós possamos aprender bastante sobre a questão de trabalhos mediúnicos, sobre a psicofonia, sobre a psicografia, para que nós possamos ter a capacidade de identificar também a qualidade moral dos espíritos, a qualidade moral dos médiuns. Nós estamos fazendo aqui um tratamento de um psicopata desencarnado, que está perturbando a Sara, que já está quase desencarnando em função de sugar toda a energia dela, inclusive a alimentação dela física, parte vai para ele, ela fica subnutrida, é complicado o processo da obsessão. Então, a responsabilidade de um trabalho mediúnico que visa a desobsessão, no caso aqui, se os médicos tiverem ou com muita dúvida, ou com pensamento negativo nas horas inadequadas. Por isso que eu digo, para terminar a nossa fala de hoje, é importante aprendermos a meditar. Meditar é criar diariamente alguns minutos da nossa vida, né, um contato nosso, identificando com a natureza, identificando com as harmonias da vida, identificando com o momento agradável da nossa vida, com um animal de estimação, uma coisa que nos traga-nos realmente um momento de alegria, de uma felicidade relativa, para que na hora do trabalho mediúnico eu não tenha tanta dificuldade de concentrar e ajudar e emitir de mim e permitir sair do meu corpo também o ectoplasma. Porque o ectoplasma é extremamente importante nesses trabalhos de obsessão, em seres que estão em condições de semi-materialidade. Meus irmãos, é o que eu tenho para hoje. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a psicofonia sonambúlica, que é o próximo tema. Nós falamos da psicofonia consciente e agora uma psicofonia mais profunda. Ela é sonambúlica. Isso foi estudado muito por Mesmer, foi estudado por Allan Kardec. Kardec era estudioso de magnetismo e os processos de transe sonambúlico aconteciam muito na época de Kardec. Kardec utilizou médiuns em estado de sonambulismo, como foi o caso de Hermance Dufour, as irmãs Baudin, Aline Carlotti, Ruth Celine Jaffé, que são médiuns que Kardec pesquisou muito, e outros médiuns. Eram jovens que eram médiuns sonambúlicas também, como tinha a Madame Roger, a Madame Plaine-Maison e outros, né? Então, de qualquer maneira, vamos aqui deixar para quarta-feira que vem refletir um pouco sobre a psicofonia sonambúlica. Espero que tenha realmente trazido no dia de Natal para cada um aqui, que eu não tive a oportunidade de desejar um ótimo Natal, um excelente 2023 para todos vocês. E estamos aqui apostos mais uma vez, orando por cada um. Eu oro por cada um de vocês. Parece até que eu estou sendo um pastor evangélico. Quando eu sinto que as pessoas nos acompanham, seja na live, eu oro para que a gente possa fortalecer, porque de alguma forma nós estamos nos preparando para sermos auxiliares do Evangelho do Cristo nesse trabalho de emancipação, né, da vida material para uma vida mais transcendente, uma vida mais espiritual. Kátia, muito obrigado, um grande abraço para você aí na Argentina.
E todos os nossos irmãos que estão aqui recebam um abraço muito carinhoso, respeitoso, e as minhas orações também, tá bom? Muita paz para todos vocês.